Olá pessoal, Yuri que desenha aqui e bem-vindos a esse vídeo que é a continuação daquela nossa brincadeira de meio lobisomem, né? Para quem não faz ideia do que eu tô falando, a gente tá criando junto aqui personagens para um jogo fictício que a gente tá inventando aqui na nossa cabeça. E enquanto a gente ainda não define sobre o que vai ser o jogo exatamente, toda a história por trás do jogo, eu tô trazendo aqui esses vídeos onde a gente faz uma ilustração de um dos personagens e conversa um pouco sobre ele. Aqui eu pedi pro pessoal colocar algumas sugestões de nomes para esse nosso personagem, que é um meio lobisomem. E além de nomes, deram ideias muito boas que já começaram a clarear aqui para a gente ter um norte de para onde a gente pode ir na nossa brincadeira aqui de videogame, né? Alguns dos nomes sugeridos, infelizmente, não são nomes que eu possa usar. Não que não tenham me agradado, eu gostei muito dos nomes, mas é que tem pessoas muito próximas com esses nomes, então esses eu não poderia usar de forma alguma. Eu tô chamando ele de Willy, o Willy meio lobisomem, mas sinceramente eu não sei se vai ser esse nome. Falaram Wellington, falaram Hamilton, não sei porquê, Anderson, nome bom, nomes bons. Ainda tá em aberto o nome dele, a gente não tem, a gente ainda não definiu. Mas uma coisa que eu achei interessante é que alguém comentou que ele pudesse ser de uma classe ou de um grupo que caça lobisomens, e isso é interessante. Imagine então um grupo de caçadores de lobisomens, onde um dos seus membros foi ali mordido, infectado de certa forma ali com o vírus do lobisomem, ou amaldiçoado, né? A maldição do lobisomem, a gente ainda não sabe direito, e ele de alguma forma conseguiu pausar a transformação dele. Só que como efeito colateral ali, de repente ele usou um remédio ou tentou alguma cura, como efeito colateral ele acabou também impedindo que a doença regredisse. Então ele ficou congelado ali naquela forma meio homem e meio lobisomem, o que é exatamente o personagem. Então vamos seguir aqui no desenho, porque a gente precisa ter algumas coisas definidas, pelo menos nesse momento. Uma coisa que eu sei com certeza é que o meio lobisomem não vai ser o nosso personagem principal. Eu não quero trabalhar com ele como personagem principal, estou aqui pensando em outro. Obrigado. Estou aqui pensando em outros personagens para serem aí de repente o nosso protagonista. Então eu não estou me preocupando muito com ângulos, né, do personagem, mas a gente precisa saber como ele é em todos os seus ângulos, então frente, costas de um lado do outro. Eu começo aqui justamente criando esse personagem de corpo todo. A gente fez uma cena dele, mas a gente precisa dele, obviamente, aqui de corpo todo. Então eu começo fazendo o design dele mesmo, algumas brincadeiras aqui com ele, e vou passar aqui agora para esse exercício que é desafiador no mínimo para quem nunca fez, que é desenhar o mesmo personagem na mesma pose em vários ângulos diferentes, pelo menos para criar aquele 360, né, que é o que a gente quer, para ele dar um giro completo. E como você pode ver, eu já começo completamente errado aqui na minha proporção, né, faço o bicho anatomicamente grosseiro, não sei se ficou não sei porquê, mas eu logo retomei aqui minha sanidade e comecei a corrigir, como vocês podem ver. Essas linhas, elas ajudam a gente a colocar tudo no lugar que tem que ficar, né? Então, fiz ele de um lado, já salvei o modelo ali para deixar ele pro outro lado. E aqui eu não quis, ou eu não fiz muitos detalhes. Era mais para eu entender, e eu realmente precisava entender, as dimensões do braço, porque ele não é um personagem que você consegue alinhar. Cada parte dele tem um tamanho diferente, então até onde vai a mão de lobisomem em relação à mão humana, né? Então partimos para mais uma cena. A gente tinha da outra vez feito ali o lobisomem em ação, né? Então ele estava agressivo porque alguém foi lá incomodar ele na casa dele. Aqui eu quero mostrar o outro lado, quero fazer
a parte mais amigável dele, a parte mais humana dele. Então eu pensei que ele poderia estar dentro de casa, tomando ali a cerveja dele, né? De repente numa taverna, ou é taberna, eu nunca sei como é que fala essa palavra, eu acho que as duas podem. Então o que eu fiz? Eu fiz ele sentado ali com uma câmera de baixo para cima. Ele ainda é uma criatura ameaçadora, mas ficou interessante. Eu gostei dessa visão. Ele sorrindo, ele sendo um rapaz muito simpático, tomando a biritinha dele ali. Mesma situação da outra vez, né? A gente trabalhou ali os valores. Eu vou e volto várias vezes. A diferença desse desenho pro anterior é que esse aqui eu não colori. Eu não fiz nenhuma... eu não acrescentei nenhuma cor. Quis deixar ele assim, achei que ficou interessante, de repente com uma página carregando, né? Não sei, a gente ainda vai chegar em algum lugar aqui com esses desenhos. Eu não sei, em determinado momento eu achei ele a cara do Tom Bombadil, para quem aí já leu O Senhor dos Anéis. Um personagem que, pelo menos enquanto eu lia, eu via a cara do nosso meio lobisomem, Tom Bombadil. Bom, enfim, fiz ele aqui bem mais simpático. Para quem me acompanhou nos meus stories lá, nos reels que eu ando postando, viu que eu fiz um estudo de braço, né? Eu fiz um estudo usando a cor para fazer um braço, e esse estudo foi muito útil aqui nesse desenho. O que eu tô pensando aqui em fazer é criar os nossos personagens para o jogo em cima de uma ideia de trabalhar o folclore. Então o que a gente já tem? Vamos recapitular tudo aqui e ver o que a gente já tem. A gente já tem o meio lobisomem, a gente tem uma mulher super forte, bem alta, bem grandona, e a gente tem um orc. E eu vou trazer também o vídeo do orc. Eu preparei aqui um momento onde eu crio os personagens de um orc. Eu não sei se ele vai continuar sendo orc por muito tempo, ou se a gente vai achar uma outra classe, uma outra raça para ele ser. Mas por enquanto, vamos chamar ele de orc. E eu estou pensando em trabalhar em cima de uma das lendas que eu já desenhei lá para o canal Folclore Brasileiro e Lendas, que é a história da onça e do raio. E nessa história, o raio, o relâmpago, ele se manifesta de forma corpórea, de forma humana, e ele veio fazer um porrete. Então ele tem tipo uma clava, uma ferramenta. E eu imagino que seria muito interessante se a gente trabalhasse usando essa ferramenta. Então a gente poderia ter um personagem que usaria esse porrete do raio, né, essa clava, para ganhar os poderes de raio, mais ou menos como seria se alguém conseguisse levantar o martelo do Thor. Só que ao invés do deus do trovão nórdico, a gente falaria do trovão, ou do deus do trovão brasileiro. E aí a gente consegue manter a temática aqui desse canal em torno do folclore brasileiro, que é o que a gente vem fazendo. Também podemos criar personagens que são como as guerreiras amazonas, só que seriam aquelas nossas mulheres onça, que eu acho que eu já trouxe aqui. Se eu não trouxe, tá lá no meu Instagram, e você tá dando mole de não ter ido lá ver ainda, ó, @yurikidesenha. Tudo isso a gente pode criar junto, então me segue, porque eu interajo muito por lá, e aí a gente pode ir conversando sobre, né, e trazer aqui também as suas sugestões, e de repente a gente cria esse projeto junto. Esse aqui é o resultado do nosso meio lobisomem, ainda sem nome. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha para que mais pessoas saibam dessa maluquice que a gente está fazendo e que a gente possa colaborar, né? Criar aí nossos elementos fantásticos para esse jogo de mentirinha que a gente está fazendo. É isso, valeu e até a próxima! Se inscreve no canal.